Muito bem, amigo torcedor, voltamos então. Você que está nos assistindo em Campos, Macaé e Rio das Ostras, também HD, com a melhor imagem. Nós estamos aqui outra vez com o Fernando Antônio. O pessoal já ficava, cadê Fernandinho? Sumiu? Está onde? Foi para outra emissora falar? Não, mas Fernandinho está aqui, né? Ele que está há alguns dias, né? Sem aparecer, a gente realmente entende esse saudosismo assim, por parte dos espectadores, dos assinantes. Fernando, vamos falar do futebol do estado do Rio de Janeiro. Olha, rapaz, eu vou começar, porque o Davi faz questão que eu comece. O Davi está voltando hoje, depois de uns dias assim, em função de um pequeno acidente sofrido em Campos, mais no trânsito, mas ele quer que eu gostaria que você falasse como viu a atuação do Flamengo ontem lá na Fonte Nova e acabou perdendo para o Bahia, um time que está aí toda hora rondando lá na zona do rebaixamento. 2-1 para o Bahia. Como é que você viu o Flamengo? Olha, foi um jogo bem movimentado. Um abraço a você, ao telespectador. Mas o Flamengo tomou o primeiro gol numa falha de posicionamento da defesa e depois buscou recursos em cima do Eduardo da Silva. Você não pode ficar dependendo de um só jogador. A parte tática do Flamengo hoje, ela tem uma postura diferente do que era antes. Esse mérito nós temos que atribuir ao Vanderlei Luxemburgo. Mas a gente sempre revelou aqui, mesmo mantendo uma postura de ficar a 5 jogos sem perder, porque Vanderlei teve essa média conquistada, mas a gente sempre viu o time do Flamengo um time vulnerável, um time com muita deficiência. A gente sabia que mais cedo ou mais tarde esse tipo de produtividade ia se quebrar quando pegasse adversários com mais força. É claro que não é o caso do Bahia. Você mesmo falou que o Bahia vem oscilando na competição. Mas o primeiro gol que o Flamengo tomou foi de erro de posicionamento e havia uma certa distância dos marcadores do Flamengo diante dos atacantes adversários. O Bahia conseguiu fazer 2-0. O Flamengo descontou, imaginávamos que fosse esboçar uma reação, mas o Flamengo esteve na iminência de sofrer o terceiro gol do que empatar a partida. Eu sei que alguns jogadores se esmeraram, se esforçaram, mas o resultado foi justo. Foi justo. Bom, então nós temos, no meio de semana vamos ter jogos apenas pela Copa do Brasil, mas já lá para quinta, sexta-feira já vai ter jogo pelo Campeonato Brasileiro em função das eleições do próximo domingo em todo o país. Então, jogos do Campeonato Brasileiro, nós vamos ter a Série A, inclusive, a maioria dos jogos será no sábado. Mas, Fernando, outro que decepcionou, foi o Botafogo, né? Perdeu para o Grêmio em jogadas infantis de saída de bola, né? Perdeu de 2-0, poderia ter perdido demais. A crise interna do Botafogo hoje afeta o trabalho da comissão técnica, o trabalho do grupo, porque cria uma instabilidade. Você recebe às vezes um mês de salário, mas o clube fica devendo 3, 4, complica. Então você sente que há uma certa desmotivação, há uma quebra de ritmo decorrente dessa crise interna. O Botafogo hoje, se não me engano, está a 1 ponto para ocupar a zona de rebaixamento. É o décimo. E não poderia deixar escapar a oportunidade de conseguir um bom resultado porque jogou em casa. Isso. E agora sai para jogo fora, já com a preocupação de sofrer um revés e cair para a zona do rebaixamento e até mesmo que vença, de acordo com os outros resultados, de repente pode também figurar como uma provável equipe que venha disputar a segunda divisão em 2015. O problema do Botafogo não é só a qualidade da equipe, tem até bons valores, mas é necessário que a diretoria corra atrás a partir de agora para tentar mudar esse quadro, porque de qualquer forma, o clube que deve, ele tem que pagar mais cedo ou mais tarde, ele tem que buscar meios de saldar suas dívidas, de quitá-las. Por que não tentar fazer isso enquanto o campeonato está em seu transcurso, com possibilidade do Botafogo não ser rebaixado? Exatamente. Os 2 gols do Grêmio foram marcados pelo Barcos, né? E, inclusive, cara a cara com o goleiro Jefferson, que é da seleção brasileira, mas nada podia fazer. Não, e é o que eu falei, o Botafogo esteve na iminência de sofrer até uma goleada. O Grêmio colocou 2-0, se poupou, trabalhou a bola, procurou
manter uma marcação mais eficiente, porque sabia que o resultado estava sob seu controle. Muito bem. Agora, quem salvou o futebol carioca realmente na Série A foi o Fluminense, né, que na véspera derrotou o São Paulo 3-1 no Morumbi. Chegou a te surpreender essa vitória assim do Fluminense? Me surpreendeu porque eu imaginava que o São Paulo fosse oferecer ao Fluminense uma linha maior de risco. E não foi o que a gente viu. Mas o Fluminense tem se comportado como o melhor time do Rio de Janeiro. O técnico Cristóvão Borges é um profissional de fácil comunicação e isso é importante porque deixa os jogadores bem à vontade. E ele sempre foi muito elogiado por atletas em clubes que ele já trabalhou. Então, há duas situações importantes. A qualidade do Fluminense, que não é lá um grande time, mas é superior ao Flamengo, é superior ao Botafogo, e o fato de ter um bom treinador. E o Vasco também conseguiu um bom resultado. Exatamente. Diante Continuou pelo menos no G4. Da melhor equipe da segunda divisão do futebol brasileiro, que foi a vitória por 2-0 sobre o Joinville. Eu achei até que o Vasco não fosse conseguir vencer, porque normalmente o Vasco tropeça em São Januário. Em São Januário, certo. E venceu convencendo, o que, na verdade, deixou o técnico Joel Santana feliz, a própria direção, e agora o Vasco depende de si. Muito bem. Olha, e outro fato, nós estamos falando aqui do futebol do Rio de Janeiro, vamos sair só um pouquinho. Eu fiz, no primeiro bloco, eu fiz dois pequenos comentários, melhor, duas pequenas alusões. Foi um jogo que foi um dos melhores jogos da rodada, se não o melhor jogo da rodada, foi um jogo de 6 gols, em que o Internacional derrotou por 4-2 o Curitiba. O Curitiba foi para lá, foi para cima, e foi um jogão de bola, tecnicamente. O time de Abel está bem no campeonato, essa é a verdade. Nós conhecemos Abel aqui, de treinar o Goytacás, de jogar no Goytacás, não é verdade? E o pior jogo foi o jogo do Palmeiras com o Figueirense, que, eu vou dizer, foi, como diria o nosso saudoso Caixa d'Água, foi uma pelada de 5ª categoria. O Palmeiras não vem bem, passa por uma crise financeira gravíssima, tem um time muito limitado, no meu modo de entender, não conseguirá se firmar na primeira divisão. E o Internacional, um time que já ameaçou o próprio Abel em algumas rodadas da competição, esteve na iminência de cair e conseguiu dar uma retomada, inclusive com possibilidade de avançar e até tentar encostar no Cruzeiro. Pois é. Bom, nós vamos fazendo mais um intervalo e uma pausa, e daqui a pouco nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Rapidinho.